só vou falar. Tem gente chegando. Verônica Faria. Bom. Amém? Vamos orar mais uma noite, né? Vivemos relações familiares, nada. Temos tanto aula de conflito, de relacionamentos familiares, foi uma bênção. Eu creio que Deus tem mais para nós hoje. Então, feche seus olhos, apresente sua vida, vamos orar a Ele, por Ele, todas as coisas. Ele é bom, Ele é galardoador daquelas que o buscam. Nós estamos aqui buscando a presença do Senhor, a palavra de Deus. Então, Senhor, nessa noite, nós confiamos em Ti, na força do Teu poder, no Teu nome, a cobertura do Teu sangue precioso sobre cada ministração. Fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Sentamos à mesa para ouvir a Tua voz, para comer de Ti, para ter comunhão com o Teu Espírito, sermos avivadas, fortalecidas, revigoradas em Ti, Senhor. Nós declaramos nesta noite, não a nós, mas ao Teu Espírito, nós declaramos a Tua palavra, Senhor, sobre cada uma das nossas vidas, sobre cada temperamento. Nós confiamos no Senhor e na força do Seu poder. Vem sobre nós, nos ensina a maneira certa de viver. A Tua palavra é a lei perfeita, refrigera a nossa alma e nos dá força, Pai, sabedoria aos simples. Essa é a verdade de um evangelho genuíno, que nos capacita a ter relacionamentos saudáveis, Pai. E nós queremos ser mulheres que conseguem gerir os seus relacionamentos, são equipadas pelo Teu Espírito a vencer todo padrão mundano, sentimental, Senhor, para que nós possamos ter a qualidade de vida que o Senhor tem para nós. Sermos edificadoras do lar, guardiãs da nossa casa, Pai. Nessa noite, nós confiamos no Senhor e declaramos, Espírito Santo, fica à vontade. Trabalha em nossas vidas. Nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o oramos e te agradecemos por tudo. Amém? Glória a Deus. Vamos iniciar. A gente teve a aula dos relacionamentos e agora com mais um pouquinho, né, de instrução para que a gente possa vencer, né? A mulher sábia edifica a sua casa. E a gente teve aula de relacionamento de pais e filhos, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a dinâmica dos temperamentos, sobre conflitos familiares, para que a gente possa romper, né? Eu creio que uma das coisas que eu mais falo sobre esse lado, tenho ouvido muitos testemunhos, eu creio que a gente vai ter um tempo para compartilhar testemunhos. Eu tenho ouvido muitos testemunhos de práticas do dia a dia das irmãs que têm feito a diferença. Eu creio que o discipulado é isso. O Senhor diz, a mulher sábia edifica a sua casa. Mas Ele não nos dá, nos lança numa família sem nos dar o seu espírito para nos fortalecer, nos ensinar. Muitas vezes a palavra de Deus diz que o povo ele perece por falta de sabedoria, né? Se a gente for verdadeira com a gente mesmo, né? Hoje o Cristo até falou sobre isso, né? A gente poderia ter aprendido antes, né? Porque a gente, depois que erra, a gente vai vendo os nossos erros. Poxa, se eu soubesse disso antes, se eu tivesse... Porque a sabedoria vem, a instrução vem, e com ela vem uma clareza de ações práticas que nos levam a uma qualidade de vida melhor. Então, eu creio que essa aula da dinâmica das personalidades, ela traz isso para nós, ela traz esse aperfeiçoamento, para que a gente possa romper e transformar em prática aquilo que a gente declara com a nossa boca, com a nossa vida de fé. Somos mulheres cristãs, como mulheres cristãs temos um padrão a viver. Né? Conhecemos, eu tenho falado muito isso, porque é o que o Espírito tem falado para mim. Filha, você conhece a teoria, você já está equipada pela teoria. Agora chegou a hora de praticar. E aí eu amo o Espírito Santo, esse Deus que nos ama, né? A gente está saindo da Semana Santa, né? Creio que você comeu muito chocolate, bacalhau, maravilhoso. Mas a gente sai da Semana Santa com essa consciência desse amor incondicional de Deus. Ele não só morreu na cruz por nós, mas nos traz todos os dias essa capacitação, investindo em mim e você, nos dando força, nos dando estratégias para viver essa vida abundante que Ele conquistou para nós.
para nos dar essa Canaã no mundo jaz do maligno, numa distorção familiar, num contexto sociológico em que a igreja definha diante dos nossos olhos. Nós, como instituição igreja, como famílias em Deus, recebemos presentes como o curso da experiência do lar, para que a gente seja equipada. Isso é amor de Deus. Eu fico maravilhada com o cuidado de Deus que alcança. Eu lutei e retruquei com o Senhor há muito tempo para fazer o curso online, mas eu vejo como Deus, ele é aquela canção do avassalador amor de Deus. Ele quer nos alcançar, ele quer nos tocar, ele quer nos ensinar coisas que a gente acha que nem precisa aprender, momentos que a gente ainda não está vivendo, mas ele quer nos alcançar, ele quer nos dar equipar, ele quer nos fortalecer para que a gente consiga viver essa vida abundante que ele conquistou para nós. Jesus, ele é suficiente. Por que ele é suficiente? Porque ele nos vê na totalidade, ele sabe que a gente precisa. E traz isso para nós. Então, eu fico constrangida. Toda vez que eu estudo qualquer curso, né, da experiência do lar, ou até mesmo o discipulado poderosa, hoje a gente teve a aula começando a depender de Deus, eu fico constrangida com a bondade de Deus, em nos equipar. Não desiste de nós. A gente erra, a gente tem preguiça. Eu não sei vocês, mas eu creio que a gente não é diferente uma das outras. A gente fica assimilando, e os nossos conflitos emocionais, a gente quer desistir, a gente quer continuar, a gente se esforça, acorda disposta, depois acorda, quer saber, eu vou jogar tudo pro alto. Mas o Senhor, não. 24 horas por dia, Ele chama o nosso nome, Ele estende graça, Ele tem um pão, um renovo para a nossa vida. Ele diz, filha, começa de novo, dá uma lida novamente, senta para ouvir, leia sozinha. Ele vai trazendo essa explicação, ele traz uma conferência para dizer que a gente pode ser feliz. Ele traz uma pastora para dizer para a gente largar o controle, porque ele está governando todas as coisas. Ele vai nos cercando de amor, nos equipando, ainda que nós possamos ter inúmeras limitações. Ele não traz para mim, tem me trago tanto constrangimento diante de Deus, tem me feito dar crédito às pessoas, né? Porque eu penso assim, cara, Deus não desiste de mim. Meu Deus, eu já disse não para isso, e ele traz uma outra oportunidade. Quando eu vou me relacionar com as pessoas à minha volta, eu estou debaixo dessa graça, estende favor continuamente, estende favor, estende graça, estende, não vê limitações me alcançar. Isso me traz uma paz nos relacionamentos. E eu creio que essa aula de hoje, para mim, para você, é isso. É Deus olhando para nós, conhecendo as nossas fraquezas, conhecendo as nossas limitações, e dizendo para a gente, não se conforme, eu posso te ajudar nisso. Eu posso te ensinar um pouquinho mais. Eu posso te dar um recomeço nesse comportamento. Então, fica para nós, esse início de aula, essa verdade, né? Porque eu acho que a aula de dinâmica de personalidade, autoconhecimento, eu não sei se vocês têm qualquer tipo de experiência nisso, mas as poucas experiências de autoconhecimento é dolorido. Porque autoconhecimento é reconhecimento de fraquezas, é conhecer as suas mazelas. Então, é um processo. Eu nunca fiz secularmente, graças a Deus, meu maior psicólogo é o Espírito Santo, mas ele, mesmo diante de toda essa graça, essa autogestão, ela é muito dolorosa, esse reconhecimento. Então, não é uma coisa simples, né? A dinâmica das personalidades. É lidar com as nossas fraquezas, com as nossas falhas, reconhecer com muita graça e misericórdia de Deus que precisamos de mudança, é saber que muitas das consciências, dos relacionamentos são movidos por esse comportamento. Então, essa autogestão, a dinâmica da personalidade, os temperamentos, ele traz essa consciência. Eu acho importante a gente entender isso. Porque aí você se conhece, aí não tem mais como botar a culpa em ninguém. Não dá para dizer meu marido, não dá para botar a culpa no filho, não dá para botar a culpa na chuva. Uma das coisas que eu tenho mais gerido no meu comportamento é que eu sou em nome de Jesus, que eu estou trabalhando com meus filhos, eu era uma pessoa 100% movida pelas estações do ano. Está chovendo, não estou bem. Não está chovendo, está sol, eu estou alegre. Não, peraí. Quem observa o vento não prospera.
Então, eu tenho encontrado. Então, eu sei que a motivação que eu estou... Não é por conta daquela estação do ano, é por conta do meu emocional que precisa de um esforço maior meu, que é minha responsabilidade, que é minha consequência. Então, gerir isso requer muita responsabilidade. Mas eu acho que é esse o tempo, né? Porque o que eu vejo na dinâmica de personalidade, no contexto todo do que Deus tem feito em nós, é que Ele está nos chamando a uma responsabilidade, mas uma ajuda oportuna. Hein? É ajuda em tempo oportuno. A gente não vai poder dizer, mas eu não sabia. Mas se eu tiver. Não. É tempo de hoje, para a estação do hoje, para quem você é em Deus hoje, Ele tem um alimento, Ele tem um fortalecimento espiritual e emocional para a tua vida. E aí você pode romper. Pequenos passos de fé. Eu tenho falado muito isso, com muitas informações. Então, são pequenos passos de fé, pequenas mudanças familiares, de rotina, social, que vão transformar, não são as coisas mirabolantes. Você não vai acordar hoje sanguínea e vai dormir melancólica. Não tem como. Você vai precisar de pequenos passos de fé e não tem temperamento que Jesus não possa controlar. Ele é Senhor. Ele é Senhor das nossas. Ele é Senhor das nossas vidas. É o que a gente vai fazer hoje. Quem fez o teste dos temperamentos? Quem já sabe de si? Ô, glória a Deus. Levanta os dedinhos aí. Isso aí. É bom que você já vai pegando as tuas próprias instruções. Vai ficar só no conteúdo geral. Se você não fez, faça pelo livro, faça o teste online. Mas é importante se conhecer. Eu, cada vez que faço esse teste, eu fico feliz, porque eu não sou só mais uma sanguínea, eu sou uma sanguínea controlada. Às vezes tem dificuldade até, porque Jesus já mudou tanto, já equilibrou tanto, que eu estou melhor, graças a Deus. Não sou perfeita, mas não sou mais a mesma. Às vezes eu fico até com dificuldade de responder certas perguntas, porque melhorei, graças a Deus. Então, é uma verdade que nos assiste, né? É uma celebração que você pode dizer, poxa, eu sou sanguínea, mas também não sou tão descontrolada assim. Já caminhei umas milhas, a gente teve essa aula na escola, você já vai se identificando. Amém? Então, que bom que você já sabe. A nossa base bíblica hoje está em Efésios 4:16, que diz: Ele faz tudo, ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Em cada parte, ao cumprir função específica, ajuda os demais a crescer, para que, de modo, todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Eu amei essa tradução, essa aplicação desse versículo, porque a gente não aplica ele nessa realidade. Pelo menos eu nunca tinha pensado dessa forma no contexto familiar. A gente sempre fala do corpo de Cristo como igreja, um corpo que tem muitos membros, um corpo que tem várias funcionalidades, mas na nossa família também há um corpo, né? Há uma dinâmica, né? Que todos precisam ser geridos com um objetivo que funcione, e não há menores e maiores, todos têm a sua mesma funcionalidade, são iguais. O desejo do nosso coração é que eles funcionem bem. Quem não quer ter relacionamento saudável? Quem não quer ter uma família que avance, que enfrente lutas, limitações, mas que todos façam parte de um contexto familiar saudável? Eu acho que, eu estava falando com o antes, outro dia, que é fácil entender isso, mas tem uma família saudável em 10 passos. Todo mundo quer 10 passos para a família feliz, 10 passos para os relacionamentos saudáveis. É o anseio de todo mundo viver o sonho familiar bom. E como que a gente vive isso? Aperfeiçoando como corpo, entendendo que cada um tem a sua função, mão não pode ser pé não pode ser mão, entendendo essa funcionalidade e cooperando. Né? Eu fiquei muito mexida com essa base bíblica, porque essa é a nossa porção. A mulher sábia edifica a sua casa. Quando a gente leva para esse projeto familiar de edificação, é o crescimento de várias funções de um corpo. Então, é o nosso papel gerenciar tudo isso, né? E aí eu fico pensando, meu Deus, como? Com a ajuda do Espírito Santo. Ele traz para nós clareza, expõe verdade diante dos nossos olhos, segundo a sua palavra, segundo o comportamento humano,
Eu fico tão maravilhada, eu sempre amei esse estudo das personalidades, inteligência, né, de separar pessoas, e é difícil você não encontrar, você diagnostica a pessoa, você fala, lá vai o sangue, porque realmente, é real, né, sendo redundante, mas é real, as pessoas realmente são separadas por grupos seletivos de comportamentos específicos. Então, é bom contar com isso, uma ferramenta para que a gente possa gerenciar a nossa casa, gerenciar a nossa família, segundo a vontade de Deus, debaixo da potente mão de Deus, não sozinhas pelo nosso eu, né? Essa aula hoje do Poderosa falava dessa dependência, de não confiar só nas nossas habilidades. É muito isso. Nós temos um temperamento, mas a gente não pode gerir a nossa casa só pelo nosso temperamento. A gente não pode gerir só porque a gente sente, pelo que a gente acha. A gente tem que contar com o Espírito, confiando que Deus vai fazer de uma sanguínea a melhor gestora, Deus vai fazer de uma melancólica a melhor gestora, Deus vai fazer da fleumática a melhor gestora, porque Ele é Senhor. Não é sobre só as minhas habilidades, o meu temperamento, mas é sobre o Deus que eu sirvo. Eu amo aquele estudo que a gente teve sobre honra, porque fala isso, é sobre a mulher de Deus que eu quero me tornar, é sobre a forma como eu quero honrar a Deus. E essa dinâmica de personalidade traz essa capacitação para nós, né? Nos esclarece muita coisa. E eu acho incrível que a matemática, sim, é real. Como 2 e 2 são 4, quando você começa a fazer aplicações do estudo dentro da gestão do seu lado, diferentes personalidades, e reconhecendo, identificando certos comportamentos, padrões, cada um, e começa a geri-los segundo as instruções, você começa a ter relacionamentos saudáveis. E você passa a perceber que grandes conflitos na tua casa era falta de conhecimento. Era falta de a gente não muda pessoas, a gente não impele com ela abaixo das pessoas o que a gente quer, o que a gente acha, o que a gente pensa. Muitos filhos nossos estão feridos por conta disso, porque a gente vê o perigo, sabe, quer orientar o filho, mas não conhece o seu temperamento e acaba tentando fazer a coisa certa da maneira errada. Então, que você abra o teu entendimento, né? A tua percepção e pensa que é isso. Deus está trazendo uma luneta para nós, para a gente pegar miudinhos e miudinhos dos nossos relacionamentos e avaliá-los com inteligência emocional, com cautela, e começar a aplicar. Você vai colher frutos disso. Amém? Essa aula é da Trina, uma querida, ela trouxe para a mentoria do lar esse contexto da honra, dos temperamentos, da resolução. É uma mulher que tem esse testemunho, uma família grande, né? Com muitos filhos, com a sua luta no casamento. Ela tem um testemunho para dar, né? E toda essa construção dessa família que traz para nós. Então, vamos lá. Como diz a doutora Bénia Brown, somos projetados para amar, para nos relacionar. Essa é uma verdade do ser humano. Não é um engano, não é uma característica minha, é uma realidade. Não importa o temperamento, fomos projetados para amar e nos relacionar. Deus nos criou para amar uns aos outros e nos relacionar uns com os outros de forma saudável. É interessante que tudo que Deus criou, o diabo vai lá e tenta distorcer. Relacionamento é criado por Deus. A gente vê uma sociedade, o fim agora chegando, o fim dos tempos, e esse amor se esfriando, e as pessoas se isolando, e as pessoas falando de solitude. Mas a verdade é que não tem como. Deus nos criou seres sociais para viver um relacionamento com Ele e com o nosso próximo. Não tem como escapar disso. Muito como pelo contrário. Se você encontrar uma pessoa que ela tem dificuldade de relacionamento, ou ela tem um discurso bom, de que ela é feliz sozinha, você vai botar uma luneta, você vai ver que ela tem uma ferida, ela tem uma mazela, ela tem uma mágoa, porque não tem como. Nós temos necessidade de nos relacionar, quer no social, familiar, quer num contexto profissional, nós temos essa necessidade. É por isso que os nossos relacionamentos são tão bombardeados pelo inferno. Por isso o diabo trabalha 24 horas por dia para nos isolar, porque essa
essa vida de relacionamental, ela traz para nós fortalecimento. Ela traz para nós consciência. Quem nunca olhou a vida do outro e disse, eu não farei assim? Quantas vezes o diabo usa essa maneira de se relacionar para contaminar? Quantas vezes você é influenciado pelo ambiente? Então, ele te insere no ambiente doente, destrutivo, maligno, de pecado, para que ele sabe que você é um ser de relacionamento que absorva. Então, essa inteligência de relacionamentos saudáveis, de gerenciar a nossa casa, a nossa família, de forma sábia e eficaz, é a grande coisa de Deus na nossa vida hoje. Essa inteligência emocional. E para que a gente possa se relacionar com as pessoas de forma saudável, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente também é um indivíduo. Se autoconhecer. A gente não pode, porque muitas vezes eu vejo nos relacionamentos as pessoas se moldando. Isso gera frustração. Porque quando você se molda a uma outra pessoa para que você tenha um convívio com ela, não respeitando quem você é, eu não falo de moldar você ter que abrir mão, mas sendo uma outra pessoa, vivendo um engano, isso vai acabar, porque ninguém sustenta um personagem por muito tempo. Mas quando você se autoconhece e por amor a outra pessoa, você se controla, você muda a maneira de ver, isso é saudável. Mas você sabe que você é uma pessoa sanguínea, digamos assim, mas que você precisa dar ouvidos mais ao teu cônjuge, ou outra pessoa que é mais melancólica, e você gere esse sentimento por amor ao outro, isso é segundo a vontade de Deus. Isso é maturidade emocional, que é o que a gente vai estudar aqui. Bem? Vamos ler Efésios 4:16, já lemos, né? Ele fez o corpo sem encaixe que ele faz, todo o corpo se encaixa perfeitamente, cada parte com uma função específica. Ajuda os demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Relacionamentos saudáveis são fundamentais para o nosso crescimento pessoal. Isso é uma realidade, né? Uma mulher casada, ela precisa da saúde do seu casamento para que ela se sinta completa. Uma mulher que tem filhos, ela precisa ter relacionamento saudável com o seu filho para que ela se sinta completa. Isso é uma característica que a gente precisa respeitar de maneira eficaz e lutar por ela. Fingir que você não tem um problema familiar, fingir que os teus relacionamentos eles estão bem, a ponto que eles não estão, não falar sobre assuntos específicos, botar, né, eu falei hoje, botar o pano no fogão com ele sujo, e fingir que está tudo bem, não é o caminho. Porque nós precisamos desse relacionamento saudável para que a gente possa crescer. E quando a gente fala de relacionamento saudável, a gente não está falando de vida perfeita, da família de margarina. É saber que todo relacionamento, ele passa por conflitos. Você quer ser minha amiga, você precisa entender que o nosso relacionamento vai passar por conflito. Vamos precisar gerir emoções, precisar de ter discordância, respeito, comunicação mútua, porque o relacionamento é estabelecido assim. Fingir e abolir isso vai trazer feridas e ressentimento. O que Deus, a proposta do céu para nós, é que a gente amadureça e evolua com esse relacionamento. Aprendendo a se submeter, aprendendo a amar emocionalmente. Então, relacionamento faz parte da nossa vida. E aprender a geri-los é a grande coisa de Deus na nossa vida. Relacionamentos saudáveis são fundamentais para o nosso crescimento pessoal. Então, por que parecem tão complicados? Né? Quantas vezes a gente está cada dia mais reduzindo o nosso núcleo de relacionamento, os nossos padrões de relacionamento? Por quê? Porque não é fácil. Senão, todo mundo seria aquilo que a gente quer na internet. 2.000, 5.000 seguidores, né? Cheio de amigos, esses são meus amigos, eles todos me amam, a gente se respeita. Isso não é verdade, né? É porque tem um monte de seguidor que é virtual. Se ficasse junto no mesmo ambiente, dá defeito todo mundo. Isso é engano. Porque relacionamentos são complicados. Né? São pessoas diferentes, indivíduos únicos, que precisam se respeitar e se compreender. Por esse motivo, de fato, é sermos todos diferentes uns dos outros. E por causa
E porque causa grande confusão. Quando eu era jovem, recém-casada, participei de um seminário sobre personalidade realizado pelo Florescer Filho. Foi uma experiência transformadora. Enquanto ouvia o forense, finalmente entendi por que minha mãe trabalha com tanto finco. Sua personalidade predominante é a colérica. E por que meu pai lê e estuda tanto. Ele é predominante melancólico. Também descobri que meu marido prefere comunicação não verbal e gosta de ficar na dele. Ele é fleumático. E por que eu falo o tempo todo, rápido, em voz alta, de modo exagerado, com muitos gestos? Sou sanguínea. Antes daquele seminário maravilhoso que abriu os meus olhos e mudou a minha vida, eu estava frustrada e confusa. Porque outras pessoas não falam mais e não gostam de se divertir como eu. Esse trabalho todo que a minha mãe faz é tão exaustivo. Meu marido acredita que tirar um cochilo é divertido. Enquanto a ideia de diversão para o meu pai é ler. Ninguém quer ir comigo numa montanha-russa no parque. Ou ficar acordada a noite toda para conversar. Sentir-me sempre rejeitada, então aprendi que não estava me rejeitando. Eles eram apenas diferentes. A Bíblia diz que cada um de nós é extraordinariamente completo. Né? A gente vê esse testemunho da Trina para exemplificar a família dela, e se a gente trazer para a nossa, cada um dos nossos familiares tem uma reação diferente. Né? E muitas vezes, como esposa, como mãe, como filhas, nós estamos frustrados. Por quê? Porque temos uma expectativa de diversão, de relacionamento com o outro, baseado nos nossos sentimentos. Mas você já parou para olhar o outro, o que faz o outro feliz, o que agrada o outro? Geralmente feliz, se você casou com sanguíneo, vocês morrem na montanha-russa lá. Amém? Mas geralmente não é assim. As pessoas estão extremamente diferentes. E a gente fica achando que é uma coisa pessoal. É um comportamento. Ele não quer fazer isso, né? A gente percebe, né? Não sei vocês, não sei como é que está a família de vocês, mas a gente percebe nos nossos núcleos familiares, nas famílias que a gente convive, que às vezes a mulher ela é muito mais ativa que o marido, né? Você vê a mulher, ela tá no 40 a mais, 50 a mais, mas ela está, vivona, caminhada, corrida, nananã, saidinha com as amigas, e conferência, e o homem está lá, sentadão no sofá. Aí você fala, ele não me ama mais. Igual a minha amiga Deve, né? Ele não liga para mim. E às vezes é só a maneira dele de lidar com o divertimento e contentamento. O que precisa ser feito? Encontrar um propósito em comum e respeitar o outro e motivar cada um segundo seu temperamento, né? Muitas vezes nós mulheres, né, não sendo cruel conosco, mas a gente é muito egocêntrica, né? A gente, por ser um ser emocional, a gente fica mais no nosso sentimento, nos nossos achismos, e a mente da mulher é maravilhosa, né? É fértil, né? Não para ela, não porque ele não me ama, não porque ela não me ama, meus filhos não querem mais a minha companhia, eu estou velha, porque eu não sou legal, e a gente começa a viver um monte de blá, blá, blá na nossa mente. E talvez seja só o temperamento dele, um momento mais aflorado. Então, isso traz para nós cura e estratégias para vencer desafios em nosso relacionamento, né? A gente olha para a Trina e a gente pensa, poxa, eu me identifico com ela. Quantas vezes você pensa, dá uma sugestão bacana, hoje a gente vai fazer isso, e a pessoa está lá. Poxa, porque não me ama mais, daí, né, infelizmente, o mundo diz o quê? Substitui, troca. E não é verdade, porque cada um vai passar por uma estação, cada um passa de uma maneira, cada um lida com situações de maneira diferente. E se nós, como guardiãs do lar, gestoras dessa família, não abrirmos o nosso entendimento, ao invés de sermos parteiras e gerarmos vidas, vamos gerar morte. Porque muitas vezes a gente é cruel nas nossas palavras, dura nas nossas cobranças, em vez de motivar. Amém? Vamos voltar lá. Tipos de personalidade. Entender tipos de personalidade nos ajuda a valorizar dons especiais, os quais cada pessoa em nossa família contribui para os relacionamentos. Há 4 tipos básicos de personalidade: colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. A maioria das pessoas tem a mistura de 2. Você não é só 100%. Você olhar, você tem um pouquinho de 2 aí, ou 3 tipos. A ler as inscrições do quadro adiante, talvez você se enxergue em 1, 2, ou até mesmo em 3 áreas. Para começar, identifique seu perfil principal de personalidade.
Veja se você consegue identificar o perfil dos membros, dos outros membros da sua família. É importante. A coisa importante de você saber é qual é o temperamento do seu marido, qual é o temperamento do seu filho, qual é o temperamento da pessoa que vive no mesmo teto que você, para que você possa gerir e se relacionar de uma forma mais eficiente com essas vidas, para que você possa abrir o seu campo de estratégico e evoluir no seu relacionamento com essas pessoas. Ah, mas por que eu tenho que fazer isso? Porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A tola, por conta da aventura, com a sua própria mão destrói. Porque essa é o papel da mulher, essa é a função que Deus nos deu. Né? O médico grego Hipócrates incorporou 4 temperamentos em sua teoria. Existem vários testes de personalidade, mas não importa qual você escolha. Observará o uso comum de 4 categorias semelhantes. Relacionamentos saudáveis são fundamentais para o nosso crescimento pessoal. E aí, a Trina traz para a gente aqui os 4 temperamentos: ritmo rápido, extrovertido, colérico, ativo. E ela fala das virtudes, ela fala das fraquezas. É importante que você leia, identifique, marque. Melancólico, pensador. Quantas vezes a gente vê a pessoa, marido, então, né? O que ele está pensando? Né? O que está passando na cabeça do homem? Né? Muitas vezes a gente vê que a maioria, né? Lógico que tem seus sanguíneos, seus fleumáticos, né? As virtudes e as fraquezas do melancólico, do sanguíneo, o falante, o fleumático, o observador. Então, ela traz esses 4 temperamentos. E como ser uma pessoa motivada por suas virtudes. Você agora conhece qual é o seu temperamento. E nele existem qualidades e defeitos. Vamos dizer assim, virtudes e fraquezas. É uma realidade. Ninguém é 100% feliz, bonzinho, ninguém é 100% malzinho. Todo temperamento ele tem a sua porção qualitativa. Você imagina uma família só de sanguíneo. Cansativo não ia ser viver nessa família. Você precisa do mais calmo, do melancólico, do fleumático, das pessoas mais observadoras, para trazer equilíbrio na família. Né? Imagina uma família só de melancólico. Aí vamos explicar. Ele precisa dessa disposição do sanguíneo. Então, olhar esses temperamentos da virtude e não dos defeitos, né? Trazer as qualidades e potencializá-las. É isso que ela diz. Né? Em Mateus 7:1, ela diz: não julgues para não ser julgado. O que acontece muitas vezes, o perigo que eu acho desses temperamentos, né, do estudo dos temperamentos, é essa justiça, essa maneira de usar como justificativa para erro. Porque eu sou muito melancólica e eu fico mais tristinha, então eu vou ficar... Não. O que Deus traz para nós é positivar as nossas virtudes, é investir e renunciar, muitas vezes, às nossas fraquezas. Então, eu fico muito preocupada quando a gente pega isso como justiça própria, para defender nossas fraquezas, para defender a nossa maneira maldosa de falar. Então, ter esse cuidado de entender quem você é, mas não ser gerido pelas suas fraquezas, é o desafio do crente. Porque o ímpio pode viver da maneira que ele achar melhor, mas nós não. Nós vivemos segundo as nossas virtudes. Tudo que nós temos, nós entregamos para Deus para transformar em glória para Ele, principalmente no nosso temperamento. Vamos lá. Sua tendência natural é se identificar com os outros com base nas fraquezas. Você olha para os membros da sua família e diagnostica o temperamento e vai logo nos pontos fracos. Ele é melancólico porque ele é mais calado. Ele é fleumático porque ele é mais isolado. Isso é uma característica errada. Cuide para não caracterizar assim os membros da sua família. Lembre-se que julgar os outros é pecado e errado. Em vez disso, podemos reconhecer cada personalidade foi criada por Deus e valorizar ela tem de bom. Como mulheres, nós definimos o tom de positividade em nosso lar. É o nosso papel gerir os temperamentos da nossa família. É a nossa responsabilidade. Lógico que a gente não é, a gente já sabe separar, né? Desejos de vontades, né? Não me lembro a palavra agora, mas a gente já sabe que a gente tem uma porção e é nosso desejo, objetivos de desejo. Meu objetivo é gerenciar e o meu desejo é que eles cooperem, mas eu não posso controlar o outro, a gente já sabe disso.
Mas como gestoras do lar, como guardiões da nossa casa, nossa responsabilidade conhecer o temperamento dos membros da nossa família e cooperar para que essas virtudes sejam acrescentadas. Tome cuidado, não use informações para julgar a si mesma e definir-se em funções de suas fraquezas e justificar dizendo, não posso fazer nada porque eu sou assim mesmo, foi o que eu falei antes. Ter esse cuidado, mas sim manter o foco e o ritmo nas nossas virtudes. A palavra de Deus lá em Filipenses 4:13 diz, posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças, independente do meu temperamento. Eu posso vencer, eu posso gerir, me relacionar com qualquer pessoa, porque Deus é quem me capacita, é o Espírito Santo que me governa. Foco e ritmo. Algumas personalidades voltam normalmente ao foco, projetos e tarefas, enquanto outras se concentram mais em relacionamento. Uma não é melhor que a outra, ambas funcionam juntas para o bem da família, igreja e comunidade. Existem temperamentos que são mais ativos e outros que são mais lentos, mas isso não quer dizer que um é melhor do que o outro. Não é porque você é sanguínea, não é porque você é colérica, você é inferior ao teu mar. Pelo contrário, pessoas melancólicas são muito mais concentradas, são muito mais detalhistas, conseguem gerir mais. Então, entender que no todo do contexto familiar, cada temperamento é útil. É aprendizado na forma de nos relacionarmos como um corpo inteiro. Amém? Compreendem isso? Como construir relacionamento com o próximo? Todas nós queremos relacionamentos mais próximos, principalmente com a nossa família. Aliás, as mágoas causadas pelas famílias são mais profundas. Todo mundo pode ter uma opinião sobre você. Todo mundo, mas quando alguém próximo tem uma opinião que te magoa, isso pesa mais. Por quê? Porque as pessoas mais próximas são as pessoas mais importantes para nós. E o desejo do nosso coração é construir ainda mais relacionamentos próximos com essa pessoa. E para isso, a gente precisa de inteligência emocional. É um tempo, eu tenho falado muito isso, a mulher ela é um ser emocional. Eu creio que a grande guerra do diabo hoje contra a mulher é nas suas emoções. E ter essa estratégia emocional, de inteligência emocional, de gerir as suas emoções, de ter consciência de relacionamento, traz para a mulher uma arma de guerra além do seu tempo. Eu costumo dizer que todo tempo, toda geração tem os seus ataques. E a gerir relacionamentos, a inteligência emocional, ela é uma arma de guerra para as mulheres. Quem possui isso no tempo de hoje consegue sobreviver melhor, porque é real. Nós estamos em guerra, o bombardeio emocional, né? A maneira de reagir às situações, elas são reais. Cada dia mais o diabo ele tem ganhado territórios, tem conseguido nos afligir, nos deixar instáveis. Quando você aprende sobre inteligência emocional, você tem uma arma de guerra na sua mão. Você pode parar, usar os 4 pontos, equilibrar e pensar, não, peraí, com a renovação, eu pego muito nisso, a inteligência emocional, ela está muito ligada a Romanos 12, da renovação do nosso entendimento, da conclusão do que o Espírito está gerindo e não daquilo que eu estou sentindo. Então, essa inteligência emocional, para mim, hoje, ela é uma instrução do Espírito Santo que te faz não cair nas astutas ciladas de Satanás. É parar e pensar assim, isso é contra mim. Isso vai me deixar insegura. Peraí. Não é o que Jesus diz a meu respeito. Então, isso é uma arma de guerra. E a inteligência emocional ela é constituída por 4 elementos sequenciais. O 4º elemento é a gestão de relacionamento. Mas se os 3 elementos não estiverem, não existe o 4º. Então, se você tem dificuldade em seus relacionamentos, provavelmente o que é baixo, que é constituído de autoconsciência, autogestão, consciência social e gestão de relacionamento. Você precisa ter autoconsciência de quem é você, das suas virtudes, das suas qualidades, de como isso influencia o ambiente que você vive, que você frequenta, as pessoas, essa autoconsciência, o tom da sua voz, a maneira de você se pôr, de quanto você é afetado. Eu costumo dizer que muito daquilo que a gente critica no outro é o que a gente gostaria de ter, o quanto as coisas te afetam e por quê.
Às vezes a gente só pensa no que está acontecendo, no sentimento geral. Mas por quê? Por que aquilo te incomoda tanto? Pensar a respeito e saber que isso te causa, te traz um lugar de segurança. Coloca um nível mais acima. Então, essa autoconsciência e saber gerir isso. Peraí, ó. A minha irmã disse algo a respeito sobre mim. Você numa conversa, num ambiente, tem alguém te afrontando, digamos assim. Tem alguém te afrontando, digamos assim. Peraí, isso consegue me atingir? Por que isso consegue me machucar aí? Por que eu estou vulnerável nessa área? Será que, e por que ela está fazendo? Não, isso aí não é ela, é o diabo. Ele sabe que eu sou bênção para a vida dela, e isso vai trazer um peso de glória. Então, isso traz, gerir isso, e entender. Eu fico chateada com esse tipo de comportamento. Mas por que eu fico chateada com esse tipo de comportamento? Esse comportamento é um comportamento que me incomoda. Eu vou zelar para que isso não aconteça. Gerir isso, te dá uma estratégia, uma consciência, sai do sentimental e volta para o racional, assim. Porque às vezes a gente fica só no que está sentindo, e aquilo vai te dando que raiva. Aí você começa, vou reagir, vou reagir, vou reagir. E aí é o lugar onde a gente cai nas astutas ciladas do diabo. E às vezes nem fala nada, mas absorve para as doenças psicossomáticas, para as doenças. Por quê? Porque você está absorvendo, ou você explode. Então, a autoconsciência e a autogestão, ela é uma estratégia de guerra. Quando a gente tem o Espírito Santo, nos fortalece ainda mais. E entender que aquela situação vai gerar em você um sentimento e se você reagir segundo ele, vai trazer um movimento para todo aquele ambiente. Isso se chama consciência social. Se eu reagir dessa forma, eu posso destruir todo esse jantar aqui. Às vezes eu falo. Quantas vezes eu falo para o Espírito Santo? Se eu respondo agora, hein, eu acabo, eu mato todo mundo aqui. Um comentário só, uma grosseria só, é um tiro de fuzil. Bum! Eu mato todo mundo aqui. Por quê? Porque eu tenho consciência social. Eu sei que as minhas caras e bocas vão mudar aquele ambiente. E por conta disso, eu não reajo. Porque eu não quero fazer o outro sentir o que eu estou sentindo. Eu não estou buscando vingança. Eu quero preservar o meu filho, a minha filha, o convívio social. Eu quero preservar. A minha vida não se resume só a esse momento. Eu vou precisar do meu marido amanhã. Então, eu não posso explodir. Ter essa consciência social de que a tua reação e o teu comportamento vai gerar no outro uma reação e um comportamento. Isso é uma inteligência emocional, irmã, porque naquele momento você está inflamada. Você está movida por um sentimento de raiva, de ira. Mas se você tem a certeza, ele vai passar. Os sentimentos são momentâneos. E eles vão passar. E aí a sanguínea vai depois ver de uma outra forma, a melancólica vai ver de outra forma. Então, aquilo não define a tua vida toda. Então, quando você consegue gerir isso, essa opa, peraí, dia de domingo de Páscoa, almoço de família, todo mundo reunido, chega uma pessoa que você não convidou, se eu agir grosseiramente, todos os que eu convidei vão se sentir desconfortáveis, não é verdade? E se eu convidei as pessoas para a minha mesa, eu não quero que elas se sintam desconfortáveis. Então, eu o quê? Eu sustento, eu busco a ajuda do Espírito Santo, eu me retiro um momento, eu vou ao banheiro, eu faço uma oração. Porque se eu reagir, quem te convidou? Sei lá, né? Eu coisa. Isso vai trazer um constrangimento. Daqui a 3 semanas, as pessoas estão comentando o quanto você foi grosseira. E isso não era o objetivo do teu coração. Isso não era o desejo que você projetou. Então, ter essa consciência social, isso no ambiente familiar, no ambiente de igreja, nós estamos no corpo de Cristo. Peraí, se eu me posicionar aqui, a forma como eu posicionar, vai edificar o meu irmão? Vai fazer com que ele evolua ou vai trazer um desconforto para o ambiente? Essa consciência emocional, ela é muito voltada aos frutos do Espírito Santo. Porque o que eu quero gerir com a minha vida, às vezes a gente está num ministério, a gente está num trabalho que a gente ama, que Deus nos chamou para fazer, que a gente gostaria de fazer, mas as nossas reações sociais, nosso comportamento não condiz com isso. E é involuntário. Você não concorda com nada, você não gosta de nada.
e você vai trazendo um desconforto para aquele ambiente, que não foi para isso que Deus chamou. Compreende isso? Então, essa consciência social, ela é uma arma do servo de Deus, do homem, da mulher de Deus, porque nós geramos vida. Nós somos embaixadores de Cristo. E o que nós temos que manifestar é a glória de Cristo. Então, é sempre pensar na minha consciência social, no ambiente que eu estou inserido, o que eu vou gerar a partir do meu comportamento. Cristo. Amém. Não, Cristo. Senhor, me ajuda. Espírito Santo governa. Eu me calo. Eu busco um momento a só. Isso nos traz escape e livramento dos pais mais parecidos com Cristo. E aí a gestão de relacionamento. Entender que a gente tem dificuldade com tipos de comportamentos. E gestar isso. Gerir isso. E administrar segundo a vontade de Deus com isso. Ele evitando momentos, compartilhando certos tipos de brincadeira, não estando em certos tipos de relacionamento. Gestão de relacionamentos é isso. Amém? Esperamos que a essa altura você já tenha identificado 2 tipos de personalidade. Entender as virtudes e as fraquezas é o primeiro passo. A consciência de si mesmo. Uma coisa mais valiosa e mais encorajada que você pode fazer é pedir a opinião de amigos e familiares mais próximos. Mostre o seu perfil de personalidade e pergunte se você é motivado pelas suas virtudes ou pelas suas fraquezas. Isso você precisa fazer com uma pessoa de confiança, que te ama, que não queira te ferir. Você pergunta e fala, olha, eu descobri que eu sou melancólica. Eu sou uma melancólica que mostro mais as minhas fraquezas ou eu estou voltada para as minhas virtudes, né? Isso é uma análise que você precisa de alguém que te ame, tem o Espírito Santo de Deus, você precisa estar, porque aí você vai ter uma real verdade de quem você é, porque às vezes a gente tem uma opinião sobre a gente que não é real. Eu sou sanguínea, porque eu sou agitada. Não, talvez você seja grosseiro, seja rápida demais, ansiosa demais. Você entender isso, para que você possa gerir isso, trabalhar mais as suas virtudes, porque há um potencial de qualidade em você. E se você está sendo regida só pelas fraquezas, chegou a hora de mudar. É possível. Deus, ele é poderoso para fazer. E aí você precisa de alguém de confiança que conclui para você. Aí, a Provérbios 13, 18, quem despreza a disciplina acabará em pobreza e vergonha. Quem aceita a repreensão será honrado. Uma vez que você tiver identificado seu tipo de personalidade, de opinião honesta de outras pessoas, é hora do segundo passo. Gestão. Autogestão. Ele consiste em aprender a capitalizar as virtudes e minimizar o impacto das fraquezas. Se você já conhece o seu temperamento, você ouviu essa autoconsciência de alguém, você encontra no seu temperamento, esses 4 temperamentos, você tem potencializado mais os perfeitos, as dificuldades, as fraquezas do que as virtudes, é hora de autogerir, é hora de entrar em ação. Autogestão para o colérico, e aqui ela dá uma relação de comportamentos que você pode ter para que você possa se equilibrar. Desacelere o seu ritmo, converse e mova-se um pouco mais lentamente. Não demore a dizer, sinto muito, eu errei, ou você tem razão. Se discipline a ter um comportamento que fortaleça as suas virtudes e que vão minar, e vão dissipar as suas fraquezas, porque não é porque você é colérico que você precisa ser uma pessoa agitada que não para falar com ele, não. Eu gosto de dizer, pessoalmente, eu sempre oro e peço a Deus para colocar guarda. Eu sempre faço, Senhor, coloca guardas na retaguarda do meu comportamento. Porque aí eu penso, eu tenho fraqueza nessa área, eu preciso de um guarda, preciso de um revestimento maior, eu tenho dificuldade de concentração. Então, se eu vou aconselhar alguém, conversar com alguém, eu já oro, Senhor, me dá sabedoria, me concentra naquilo. E às vezes eu preciso diminuir o ritmo, eu preciso de um lugar mais calmo. Por quê? Porque senão eu vou entrar aqui e vai sair aqui. Então, ter essa consciência e colocar guardas é a autogestão. Você entender, não, eu sou uma pessoa muito agitada, então eu vou precisar ter mais equilíbrio. Calma. E aí a gente vê o sanguíneo, o popular e falante. Preste atenção quando os outros estiverem falando. Evite interrupções. Fale menos e ouça mais. Eu sou sanguíneo, eu preciso. Você vai gerindo esse comportamento e se esforçando a diminuir as fraquezas e potencializar as virtudes.
Contente-se com a rotina, nem todos gostam de espontaneidade. É porque você é legal e divertido. Não, peraí, será que está sendo legal mesmo? Gente, tive uma grande ideia. Eu brinco com meu sobrinho que eu falo, pensei uma coisa. Não, peraí. Será que o que eu pensei vai edificar, vai fortalecer? Se não, muda, se expor, faz uma vez por semana, umas coisas espontâneas. Né? Tem um marido que é sanguíneo, que todo dia traz flor, a mulher não quer flor, gosta de flor, flor. Autogestão do melancólico perfeito, pensador. Recuse-se a criticar a si mesmo e os outros. Fale e pense de modo mais positivo. Ofereça outras doses de generosidade e graça, aprovação e aceitação. É ótimo melancólico ser perfeccionista, mas nem todo mundo é. Então, às vezes, a pessoa ela fez de tudo para agradar. Você está com aquele olhar de crítico. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ficou bom, né? Mas podia ser melhor. A pessoa fez o que ela pôde. Então, pratique isso. É involuntário, às vezes, é uma característica sua. Mas você sabe que você está lidando não com o outro melancólico. Então, você, amém, esforce disciplina, coloque um guarda, amém? As melancólicas apareceram toda aí. Autogestão do fleumático, tranquilo e observador. Esteja mais aberto às mudanças. Verbalize seus sentimentos, ideias e opiniões. Ninguém é adivinho. Às vezes a pessoa fala, ele não sabia que eu queria. Não, ele não sabia. Às vezes você está chateado com uma coisa que a pessoa está achando que está tirando uma onda, está agradando. Mas você não verbaliza, você não diz. Então, peraí, será que eu estou demonstrando mesmo? Gente, a gente aprendeu na outra aula, comunicação é tudo. Comunique. Olha, eu não me sinto confortável em ser espontânea, eu preciso de segurança. Né? Quantas vezes minha amiga fala para mim, olha, você tenha calma, me dê um tempo de atenção, e aí eu sei que eu preciso lidar com ela, né, Cristiane? Mais calma, porque verbalize, porque ninguém está adivinhando, ninguém sabe. Então, às vezes, a gente perde momentos extraordinários com pessoas, por quê? Porque a gente está vivendo uma vida que a gente sobre sentimentos, e às vezes a gente precisa comunicar, olha, eu não me sinto confortável. Olha, eu agradeço que você fez isso. Não quer dar opinião? Não gostou da pessoa fez? É perfeccionista? Eu agradeço que você fez. Tá lá. Agora, ficou bom, podia ser melhor. É terrível, né, gente? Vamos falar. Você faz algo, às vezes você dedica. Eu que não tenho habilidades manuais, eu faço uma coisa, fica abstrato. Aí você vai olhar, ficou abstrato. Então, ter esse guarda, essa autogestão de potencializar e matar as nossas fraquezas. E essa gestão, para nós, ela pode ser através do Espírito Santo. A gente tem o Espírito Santo que governa, os frutos do Espírito. Se nós aplicarmos nas nossas fraquezas um fruto do Espírito para cada fraqueza, você vai ser uma mulher extraordinária. Porque você vai entender que você não pode agir segundo a sua fraqueza, mas segundo o Espírito, segundo o fruto do Espírito. A gestão acontece por um coração rendido à gestão do Espírito Santo. Sujeitar-se ao Espírito Santo e arrepender dos seus pecados irá permitirá gerir a si mesma. Estude e aplique os versículos bíblicos. Não fique só no teu emocional. Eu gosto muito de, nas minhas fraquezas, nas minhas limitações, aplicar a palavra. E aí não é mais só o meu sentimento e a minha vontade de fazer certo. É a vontade de Deus soberana das minhas fraquezas. É a palavra de Deus acima do meu emocional. É a palavra de Deus diz. Faltou luz aqui, meninas, só um pouquinho que já vai voltar.
Temos uma equipe, está todo mundo organizando aqui, já vai. Ora aí, irmãs, cada uma vai orando um pouquinho aí. Estão me ouvindo? Internet online. Aê, glória a Deus, voltamos. Ao vivo é assim mesmo, quem sabe faz ao vivo. Glória a Deus. Vai lá. Glória a Deus, glória a Deus. Esperar mais um pouquinho, o pessoal voltando. Acabou a luz, vocês acreditam? Fácil. É para sanguínea ficar calma. A gente vai voltando. Bem, glória a Deus, vamos embora. E aí a gente aplica, voltando aqui, aplica a O palavra. teste veio ao vivo, rapidinho. Eu rapidinho. O técnico veio, resolveu, da light. Aplica a palavra de Deus, que aí não é mais só a gente sentindo, mas é a obediência a Cristo, que nos fortalece, que é pura, refrigera. Eu gosto muito do Salmo que diz: a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma, dá sabedoria ao simples. A gente consegue viver de maneira sábia na nossa simplicidade. E a gestão do Espírito Santo para o colérico. 1 Pedro 3:8. Por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão pelos outros. Amem uns aos outros como irmãos, mostrando misericórdia e humildade. Gestão do Espírito Santo para o sanguíneo popular. Tiago 1:26. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo, e a sua religião não tem valor. A gente fala isso, né? Eu falo o que eu penso, estou falando. Não, a gente pode ser controlado pelo Espírito Santo. Gestão do Espírito Santo para o melancólico, perfeito, o pensador. 1 Pedro 5:6-7. Portanto, humilhem-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo, ele os exaltará. Entregue todas as coisas, todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. Em tantos versículos bíblicos, eu encorajo vocês a separar o seu próprio temperamento, bases bíblicas, que vão te dar cura para o seu emocional, cura para as reações. Isso é um segredo de uma mulher de Deus, que nós precisamos levar com mais seriedade. Não é só deixar a vida nos levar e viver de qualquer forma, não. É ser controlada pelo Espírito Santo, governada pela palavra de Deus. E a gente vai começar a ver isso florescer através de nós. Pessoas vão testemunhar, você está diferente. Você fala, mas você está falando bastante, mas ainda de uma forma diferente. Olha, você ainda é tímida, ainda está com percepções, você ainda está criticando ou trazendo algumas conclusões, mas de uma forma mais sensata, mais equilibrada. Vai haver testemunho da transformação de Deus. E aí ela traz essa consciência social. A consciência consiste em entender como o seu comportamento afeta outros de forma direta. Como você, sendo quem você é, afeta a construção do que Deus está fazendo no seu lar, as pessoas com quem você vive. Nós estamos aqui, eu falo isso porque eu estou cercada de crianças, uma nova geração está se formando diante dos meus olhos. A minha maneira de ser, a minha maneira de lidar com o meu comportamento, de gerir minhas emoções, vai construir aquilo que eles serão.
E aí a gente não traz só para os pequenininhos, não. A maneira que a gente gerenciando o nosso lar vai trazer para os nossos filhos, a maneira como a gente se equilibra. E não é ser perfeita. É o teu filho, é o teu marido entender que você é melancólica, que você é fleumática, sanguínea, você é uma pessoa governada. Eu sei qual é o temperamento dela, mas eu tenho visto reações diferentes. É isso que glorifica ao Senhor. Não é ser a perfeita, não é ser transformado, não é ser um robô. É mostrar as nossas fraquezas, mas que elas estão debaixo do governo, do senhorio de Cristo. E sabendo que isso vai afetar as pessoas de uma maneira positiva, de uma forma construtiva de reino, não só na nossa família, mas no meio das mulheres que eu vivo, a maneira que as batalhas que eu venço no meu interior trazem a outras mulheres liberdade e cura. Vocês compreendem isso? Porque vão olhar para nós, vão dizer assim, ela consegue. Olha, hoje de manhã eu ouvi da aluna dizendo assim, eu me identifico com você, mas não com você, mas pelo testemunho que você contou, Rui, eu achei tão interessante. Ela queria dizer, eu sei, mas eu estou vendo em você que você não é mais isso. Então, é tão importante, é tão poderoso a gente vencer as nossas guerras de temperamento, de comportamento, e testemunhar em Cristo isso, constrói uma sociedade. A gente fala tanto, gente, o mal do século é a depressão, essa geração é doente, mas a cura, ela vem pela minha cura. O restabelecimento saudável dos relacionamentos destrutivos de hoje são construídos pela ação que eu escolho ter dentro da minha casa, comigo mesma. Todas as derrotas que eu perco, elas trazem derrotas na dimensão espiritual para muita gente. Mas todas as guerras que eu venço, sejam elas pequenas, não porque eu vou, eu venci a dificuldade financeira, não é só sobre vencer a dificuldade financeira, é como isso te transformou em alguém melhor. E por isso você pode dar testemunho da glória de Deus, do teu caráter, do teu temperamento. É isso que Deus está interessado nele fazer milagre. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele enche tua conta bancária e faz o pix celestial para você. E te dá vitória, você é mais que vencedor. E isso é fácil para Deus, basta uma palavra. Mas o que ele vai construir em você, em temperamento, em mudança de comportamento, em formação social, no ambiente que você está inserida, é o que ele está interessado em fazer. E a gente vai achando que é só sobre mim, sobre como que eu sinto, sobre como que eu vejo, e não é. É eterno, é uma construção eterna, é uma construção naquilo que eu estou afetando a sociedade, o ambiente que eu vivo. A maneira como eu me porto na igreja, a maneira como eu lido com as minhas dores, a maneira que eu choro, a maneira que eu sinto, a maneira que eu guerreio, isso vai construir uma sociedade. Porque nós estamos sendo filmados. Deus está escrevendo uma carta através de nós. Nós somos cartas vivas desse evangelho. Então, trazer essa questão social, síndrome da Gabriela, eu cresci assim, eu sou assim, esse é meu jeito, eu entendo, é o seu jeitinho, a gente precisa respeitar o jeitinho todo, mas você, com você mesmo, precisa entender, é o meu jeito, eu tenho virtudes e fraquezas, mas tudo isso é para a glória de Deus, para construir o reino dos céus aqui na terra. É para isso que eu e você estamos aqui. Então, todo o meu ser, toda a minha maneira de viver é para isso. Então, levarmos a essa consciência vai te fazer gerir esse comportamento social. E aí você vai olhar para o teu marido, não vai ver só alguém que te causa sentimentos e emoção, mas é alguém que você está fazendo crescer, para também manifestar o reino. E você vai ver que você precisa lidar com ele de maneira saudável, entendendo o temperamento dele e se esforçando no teu, porque você sabe que isso vai construir nele o reino dos céus. É olhar para os teus filhos, entender que você não pode reagir, mas precisa ser gerida pelo Espírito Santo, porque isso vai construir o reino dos céus. Mesmo que ele esteja na igreja, mesmo que ele não esteja na igreja, mesmo que ele professe a mesma fé, mesmo que a tua vizinha, a tua sogra, a tua cunhada, a tua amiga, a pessoa que divide a casa com você não professe a mesma fé, é a sua responsabilidade gerar socialmente algo do reino dos céus dela.
Isso é uma construção. Então, ter esse entendimento social vai te trazer maturidade emocional. Não reagir, mostrar, olha, eu estou chateado, eu preciso de tempo com o Espírito Santo, porque eu não quero reagir dessa forma. Olha, eu tive um comportamento errado, que não condiz com a minha fé. Eu quero te pedir perdão. Olha, eu estou chateada com isso, eu vou precisar de um tempo. Eu não quero ficar chateada com você. Essas reações vão ser construídas a partir da nossa inteligência emocional, de acordo com a nossa consciência social. Consciência social é a capacidade de avaliar a situação de imediato e ajustar o comportamento a fim de manter um bom relacionamento. Gente, o que a gente quer? Família saudável. Toda reação que a gente tem, a gente precisa fazer. Isso vai construir uma família saudável? Eu não vivo só hoje, eu quero amanhã. Eu quero ser a conselheira da minha filha. Eu quero ser alguém que ela se excede. Então, o que eu preciso? Esse comportamento vai gerar isso? Não. Então, Senhor, me ajuda. Aí eu pego a base, eu declaro sobre mim. Ponho a mão na minha cabeça e eu declaro que eu preciso do Senhor. Ele vai me capacitar. De dia após dia, não se conformar e dizer, é porque eu sou sanguínea, eu falo besteira. É porque eu sou assim, eu critiquei ela, porque eu estou sempre criticando, porque nada que ela faz é certo, ela é desleixada. São destruição, palavras destrutivas que não condizem com aquilo que a gente quer construir. A gente quer família saudável, a gente quer ser bênção, a gente quer guardião do lar, a gente quer ser exemplo, a gente quer ser bênção, a gente quer construir reis do céu, a gente quer que todo mundo vá morar no céu. Essa é a verdade do nosso coração, senão você não teria entregado a tua vida a Cristo. Então, levar o teu comportamento a isso, essa consciência social. Amém? A autogestão também é uma via de mão dupla. A gente também aprende a gerir a nossa vida, mas ensina os componentes da nossa família. Ensina as pessoas que a gente vive a dizer para o seu filho, olha, talvez eu tenha uma reação assim, porque eu sou sanguínea. E eu preciso que você me acopere, não tenha certos tipos de comportamento. É aquilo que a gente conversou na outra aula, que é a comunicação. Olha, mamãe é assim, papai é assim. Talvez você fique frustrado com os filhos. A gente fala da paternidade. Quantos filhos se sentindo abandonados porque não consegue. E talvez você sentar e bater um papo com teu filho, falando sobre o temperamento, e como ele pode melhorar, vai trazer saúde para a tua casa, em vez de só cobrança, e potencialização das fraquezas. Amém? Gestão de relacionamento. E aí a gente tem Coríntios 13, né, que é a base, o amor é paciente e bondoso, o amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso nem grosseiro, não exige que as coisas sejam da sua maneira, não se irrita nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança, sempre se mantém firme. Esse versículo, eu sempre gosto de colocar como base de construção da minha família. Porque é nesse princípio que eu preciso lidar com as frustrações. É nesse princípio de Coríntios 13, a gente tem lá no Poderosa, a gente coloca o nosso nome, né? Em vez do amor, a gente coloca, né? Daniela é paciente, é bondosa, traz uma realidade. Será que eu sou paciente? Será que eu sou bondosa? E estabelecer os nossos relacionamentos nessa base. Porque é isso que eu gostaria, eu tenho certeza que é isso que está no teu coração, de viver relacionamentos debaixo desse amor. Então, trazer essa verdade como princípio vai levar você a ter reações segundo essas verdades. Memorize o capítulo do amor da Bíblia, citado acima. Esse é um amor que nunca falha, que cresce nos relacionamentos, significa crescer em relacionamentos, significa crescer em amor. A passagem a seguir nos lembra da necessidade de crescer. A maturidade é essencial na gestão de relacionamento. Saber o que você quer construir, saber qual é o propósito da tua família, qual é os sonhos de Deus para vocês, é maturidade. E olhar emocionalmente, não segundo o que se sente, mas o que você gostaria de construir em Deus. Vai te levar a um outro nível, né? A 2 Coríntios 13, B, a parte B, o 12, 13. Alegre-se, cresçam até alcançar a maturidade. Encorajem-se mutuamente. Vivam em harmonia, em paz. Então, Deus do amor e paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Né? Procure gerir relacionamentos com alegria.
não, e não se ressinta de fato que eles precisem ser geridos. Não se sinta ressentida porque você precisa gerir. Tem esse amor fraternal. Essa tarefa exigirá atitude positiva e compromisso com a maturidade, isso é, com a prática diária aplicada num crescimento pessoal. Encoraje uns aos outros. Reconheça mesmo as fraquezas, converse sobre as fraquezas das pessoas que vivenciam, mas encorajem as virtudes, seja um instrumento de quem potencializa as coisas boas. Todos os defeitos todo mundo já conhece. É fácil diagnosticar defeito, né? Nos meus relacionamentos, eu tenho aprendido a olhar as coisas boas. Que a palavra de Deus diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Muitas vezes, a natureza humana, a condição do homem, é potencializar as críticas. É fácil. Se eu te der 10 pessoas aqui, fala 10 defeitos, você vai falar, fulano é isso, fulano é isso. Mas se eu falar 10 pessoas, fala qualidade. Peraí, deixa eu pensar. Até de nós mesmos. A gente pode falar, ó, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí eu sou. Ai, eu me lembro de uma dinâmica, a gente sempre fala disso. Uma dinâmica que a gente fez no sítio uma vez, que as pessoas tinham que escrever nas costas da outra o que elas viam de qualidade. E as pessoas escreviam e a pessoa via e falava, mas eu sou isso, que a pessoa não conseguia se ver com aquela qualidade, porque é muito fácil a gente potencializar as coisas, mas nós somos geradoras de vida. Nós encorajamos uns aos outros. Como o versículo anterior diz, devemos encorajar mutuamente. Cada tipo de personalidade é edificado e honrado, por suas virtudes são observadas e valorizadas. Existe uma linha de caminho, dois caminhos. Ou você potencializa as fraquezas e as pessoas se tornam ainda piores, os seus temperamentos, ou você potencializa as virtudes e elas crescem emocionalmente, espiritualmente, se tornam pessoas melhores. O que vocês têm construído? O que você deseja construir? Coopere para isso, né? Não só com palavras, mas com atitudes, né? E aí ela traz também cada passo, né, para que você possa ter ações diferentes, né? Olhar a qualidade, se esforçar, né? Falando daquela qualidade. Olha, eu amo a sua autoconfiança, eu amo como você é produtivo, eu amo como você é observador e cuida das coisas com detalhe, eu preciso desse teu trazer a potência daquilo que ele tem de bom. Eu gosto que você é engraçada, que você enche o ambiente falando, potencializar. Depois vocês leiam e se esforcem, olhem para os tipos de personalidade, deixe para vocês esse dever de casa, olhe para os temperamentos da tua casa e elogie, pegue aqui, ó, eu gosto de você falante, você é muito divertido. Olhe, eu gosto, né? A gente fala o fleumático, você é excelente ouvinte, você pensa bastante, elogie, faça esse ato de fé nas pessoas à sua volta, dê valor àqueles que estão com você. E aí a gente vai para os passos práticos. Faça o teste de personalidade, avalie cuidadosamente os resultados. Não despreze esse conhecimento. Ele é uma arma poderosa nas mãos de Deus, do Espírito Santo, esse autoconhecimento. Avalie, faça o teste, pergunte pessoas de autoconfiança, como você tem gerido esse temperamento, se é pelas críticas, faça esse teste. Recomendo que cada membro da família faça, reconheça a sua família. Às vezes você está fazendo tudo para agradar o filho que gosta de ficar sozinho. Às vezes você está enchendo de presente alguém que gosta de palavras de afirmação, e é mudinha. Chega aqui para você. Dá, e a pessoa se sente amada. Então, reconheça, olhe para o teu filho, para a tua amiga, para as pessoas que você realmente ama, e olhe e veja o comportamento, o que você pode fazer para potencializar. Você, às vezes, enche o teu filho de presente, ele quer tempo de qualidade, você vai passar dando 10 mil telefone, iPhone, e ele vai se sentir não amado. Porque o que ele quer é sentar no sofá com você e ficar lá. Difícil, talvez não condiza com o teu temperamento, mas é aquilo que ele precisa. Olhe para o teu cônjuge e veja qual é a necessidade dele. Às vezes você é uma excelente das virtudes que você acha que são válidas. Mas ele quer palavras de afirmação. Eu acho que todo marido precisa de palavras de afirmação. Ele precisa, o marido é o que sai da boca da esposa, da mulher de sonhos do marido. Eles precisam, você consegue.
Eu acredito em você, eu estou aqui apoiando você. Eu já disse para você o quanto você é importante na minha vida. É uma realidade que a gente não faz. Aí já tem gente que diz assim, nem precisa disso, que é precisa sim. É importante potencializar, use essa estratégia. Imprima passagens da escritura sugeridas para cada tipo de personalidade. Faça um mapeamento. A gente fala de mapeamento espiritual, da batalha espiritual, na intercessão. Faça um mapeamento espiritual do teu temperamento. Coloque as palavras no lugar certo. Quantas vezes isso me salvou das astutas ciladas do meu? Quantas vezes eu ia agir? Não. Quantas vezes eu quis me isolar? Eu me lembro quando Deus começou a ministrar para cuidar de mulheres, eu não queria estar no mesmo ambiente, o meu emocional não tinha vínculos ou prática. Estava falando para a Cristiane lá com as mulheres hoje, dar um curso sobre casa, sobre educação, organização de lar. Para mim é milagre. Eu falei que o Anderson vai contar o testemunho. Porque eu uma pessoa mais prática, montar uma mesa, fazer coisas mirabolantes, é Deus. Porque não condiz, mas quantas vezes foi a palavra de Deus com bom e suave? Quantas vezes o Espírito suava isso quando eu não queria ir para a igreja, não queria estar na comunhão das irmãs? É que os irmãos vivam em união. É bom, uma coisa peço ao Senhor. O Espírito falava que eu possa habitar em sua casa. E eu não queria estar na igreja. Eu não queria conviver, eu queria ficar na minha vida sozinha, trancada. E a palavra de Deus soltava, e não tem como lutar contra a palavra de Deus, porque ela penetra a divisa da alma e do Espírito. Mesmo não querendo, comendo 10 marimbons, eu ia, eu obedecia a vontade de Deus. Então, faça um mapeamento de você mesma. Eu falo demais. Você pega bases bíblicas e toda vez que você falar, o Espírito vai... Quando você dá a matéria-prima para o Espírito Santo, ele traz à tona no tempo certo, na hora certa. Então, faça isso sobre o teu temperamento. Eu tenho dificuldade na tristeza, de vez em quando fico triste do nada. Traga uma base bíblica que vai trazer cura, renovação espiritual. Amém? Acabou. Amém? Coloque em primeiro lugar vizinho para que você possa ter para desenvolver qualidades norteadas pelo Espírito Santo e impelida pelas virtudes em lugar das suas fraquezas. Amém? Glória a Deus. Somos amigas ainda? Todas as sanguíneas são minhas amigas, todas as fleumáticas são minhas amigas, todas as melancólicas são minhas amigas. Amém? Glória a Deus. Será que a gente consegue fazer a 8? Vocês aguentam mais meia horinha? Quem aguenta? Mais meia horinha, 7, 4. Vamos lá? Vamos em resolução de conflitos familiares, porque é uma aula que junta na outra, só vou complementar. Vamos na 8? Podemos ir? Quem diz, levanta a mão. Amém? Agora aprendemos tudo isso, porque senão a gente não vai... É a mesma aula, e eu acho que é muito válido, porque todo esse material de resolver conflitos de personalidade nos traz armas para resolver conflitos familiares. Toda família passa por conflitos. Não existe família perfeita. Eu falo lá do Poderosa, que a família de margarina não existe, só no comercial da Doriana. Não tem como, a gente eu falo vestidinho de xadrez, filho penteadinho. Não existe família perfeita. Todos nós passamos por esse embate de temperamentos, principalmente no início da formação dos filhos, a adolescência, a maturidade dos filhos. Esses relacionamentos, eles vão passar por conflitos. E fingir que não existe, na minha casa, aqui na casa... Eu falo para no Discipulado Poderosa, uma das coisas que mais sustentou meus filhos no Evangelho, terem filhos de crentes e filhos de líderes cristãos, foi a verdade que a gente não era perfeito. Nós sentamos o Gabriel e a Andressa, nós aprendemos no Paz para toda a vida, nós sentamos o Gabriel e a Andressa e dissemos, olha, vai ter dia que o papai vai querer matar a mamãe, vai ter dia que a mamãe vai querer matar o papai, a gente vai brigar, vai ficar zangado um com o outro, mas a gente tem uma aliança com Deus, e a gente nunca vai se separar, a gente vai sempre se esforçar para resolver os problemas, mas nós teremos problemas. Eu me lembro que os meus filhos choraram, eles eram muito pequenos, diziam assim, eu tenho muito medo, porque o pai do fulano separou da mãe dele, ele está passando por isso. Então, essa verdade de que a nossa família não é perfeita, eles vão errar conosco, nós vamos errar como pais, eles vão nos frustrar como filhos, precisa ser entendido.
Porque o Espírito Santo nos ajude a resolução dos conflitos familiares. Porque senão a gente fica deprimido. Porque a gente sonhou com família perfeita, e aí eu te conto, teu filho não é perfeito. Eu nunca me esqueço quando eu entrei na escola, havia uma irmã, foi professora de seminário, uma pastora que já estava com o Senhor, e ela foi professora de seminário lá na igreja, mas ela era diretora da escola da Andressa, a doutora Ilma, e ela disse para mim, Dani, a Andressa está me eu, minha filhinha da mamãe, mentirosa, tiracinha, e olha, eu fiquei tão irada, eu queria matar aquela mulher, porque minha filha era perfeita, na minha cabeça, aquela criança era perfeita, não podia errar, porque ela era filha da Dani, filha do Anderson, mas ela tinha aquele ser humano, como todos os outros, passou na adolescência, com todos os conflitos que todos nós passamos como família, nós enfrentamos conflitos. Muitas vezes guerras que nós não gostaríamos de enfrentar, problemas que a gente não queria que os nossos filhos enfrentassem, eles vão enfrentar. Porque essa é a vida. No mundo, tereis aflição. Mas tem de bom ânimo. Que ele venceu, ele nos dá estratégia para vencer. Aí a trilha traz para nós. 1 Tessalonicenses 5:13. Vivam em paz uns com os outros. Quando meus filhos eram pequenos, minha mãe pesquisou um material chamado, é aula 8, tá, gente? Perdão, falei. Construtores da Paz. Esse curso ajudou a reduzir a criminalidade em Salinas, Califórnia, cidade natal da minha mãe. Fomos a Ohio participar de um programa social no centro da cidade, onde minha mãe apresentou Construtores da Paz. Gostei tanto do conteúdo que adotei a lista de regras para a nossa casa. Minha filha Britney escreveu as mesmas regras com giz nas paredes de sua casa e está ensinando seus filhos. As regras dos construtores da Paz. Elogie pessoas, deixe de lado as críticas, procure pessoas sábias, atente-se para as ofensas e corrija os erros. Você estabelecer isso para conflito, você, quando entrar num problema, você pensar nesses 4 princípios, já vai te trazer uma solução maravilhosa. Usamos essas regras para resolver conflitos familiares. Entender a diferença de personalidade do membro da família pode impactar positivamente e capacitar-nos a resolver conflitos familiares. Este capítulo vai te ajudar a ser uma construtora de paz. É isso que a gente quer. A gente não quer filho brigando com filho, a gente não quer marido brigando com filho, a gente não quer brigar com filho, a gente não quer padrasto brigando, a gente quer paz. Quem não quer ter um lar saudável? Quem não quer ter um lar de paz? Esse é o desejo de todas nós, então nós somos construtoras da paz. Precisamos gerir a edificação do nosso lar baseados nisso, não no que sentimos, não em sentimentos de vingança, não em desejos de ter razão, mas em construir a paz. Você descobrirá que cada tipo de personalidade recupera energias e como lida com os medos viscerais que surgem com os conflitos. Cada personalidade, como nós aprendemos, ela recupera de conflitos de uma maneira diferente. Eu, por exemplo, eu resolvo rápido. Se eu disser para você assim, acabou, te perdoou, perdoou. Daqui a 2 horas eu não lembro nem que a gente brigou. Cada um, mas o outro temperamento, ele tem uma outra forma. E entender isso vai tirar muita culpa dos nossos ombros e essa necessidade de ficar voltando no problema, porque a pessoa precisa digerir. Mesmo que você já tenha digerido, isso nos nossos relacionamentos de amizade. Às vezes você viu com uma pessoa, ela te perdoou, mas ela vai precisar de um tempo para tomar a energia do relacionamento de uma outra forma. Isso acontece. Você tem uma amiga de verdade, amiga mesmo. Quantas vezes você já não brigou com ela? Você não brigou, não é tua amiga. Você não fez um esforço para ela, com uns diazinhos na geladeira, ela não é tua amiga, porque isso gera conflito. E talvez você demore mais um pouco para voltar ativa naquele relacionamento, porque ela já vai. Então, entender, cada personalidade recupera sua energia de forma diferente. Como um carro. Todos nós ficamos sem combustível. Embora o sono seja importante, precisamos mais de uma boa noite de sono para revigorarmos. Você pode promover a paz em seu lar ao ajudar cada membro da família a recuperar energia de forma que supra suas necessidades individuais. Por exemplo, o colérico. Ele recupera energia por meio de atividade física. O colérico, se ele começar a produzir, ele se recupera, passa com facilidade. O sanguíneo, ele recupera em atividade social.
Você leva ele esquece daquele problema, passa por cima de coisas muito mais rápido do que o fleumático, o observador, recupera energia quando ele faz absolutamente nada. Às vezes você quer resolver um problema de conflito com o marido e você quer que ele haja, ele só precisa de um tempo. Ou às vezes um filho, você quer conversar sobre o assunto? Ah, mas deixa eu te falar, e ele não quer. Ele já disse, está tudo bem. Aí você, não, mas olha só, mas eu gostaria que caso de que e você vai tentando, e a pessoa ela só precisa de um tempo. Ela só precisa de um tempo para fazer essa vacina, como a Amanda está falando ali. Você precisa, ela só precisa. Ela já entendeu, ela já te perdoou, e ela só precisa ficar quieta na dela. Eu passo muitas vezes, eu fico, mas vem, mas você está entendendo? Eu queria te pedir perdão de novo. Eu queria te dizer, não, ela já disse, tá bom. E ele só vai passar um tempo ali no canto dele. Saber que ele vai se recuperar dessa forma te traz paz. Tira o controle da tua mão e deixa. O melancólico perfeito, ele recupera as energias ao ficar sozinho. Ele precisa de um tempo ao ar livre para ler, para relaxar, escrever num diário, para falar sozinho. Ele precisa daquele tempo. E ele vai nutrir. E aí você quer levar ele para uma balada. Vamos para o culto de 7 semanas. Ele precisa daquele tempo. Saber disso vai tirar peso das tuas costas, vai tirar o controle da tua mão de fazer algo, de gerir algo, porque ele está fazendo a faxina dele. E cada um tem uma maneira de reagir. Às vezes está tudo bem para a tua amiga, mas ela está mais quietinha. Por quê? Porque é o jeitinho dela. Não que ela não te perdoou. Então, ter essa consciência vai te levar a um lugar mais seguro. Quando um carro fica sem combustível, ele precisa urgentemente ser abastecido para chegar ao destino. De modo semelhante, numa família, quando alguém está com o tanque reserva, dá para sentir o cheiro dos vapores. Quando alguém está com o tanque reserva, dá para sentir o cheiro dos vapores. O ambiente fica pesado, indicando que há provavelmente uma hora de se reabastecer. E cada um precisa de quer levar o marido para viajar. Vamos viajar. Porque você viaja, você renova. Ele não. Ele precisa na conta. Bem. Então, para entender que cada um vai gerir, lidar com as emoções num tempo diferente do seu, traz paz. E aí você entendendo o comportamento, você vai saber que não é uma lei de silêncio, que não é um voto de silêncio, mas é ele lidando com as emoções dele. E como guardião lá, eu preciso sempre estar com o tanque cheio, quando os membros da família voltam para casa no final do dia. Estabeleci como objetivo e assumo a responsabilidade pessoal de me assegurar que ninguém esteja rodando com o tanque vazio. Sempre preciso reabastecer todos os dias. Por vezes, o combustível dura mais tempo. Alguns reabastecem só nos finais de semana. A pessoa consegue passar a semana bem. Outros precisam de viagens curtas com cônjuge para manter o tanque cheio. Portanto, fique atento ao indicador do combustível. Também indicador dos outros membros da família. Entenda a sua necessidade, o quanto você precisa lidar com aquele conflito, o tempo, a maneira como você vai absorver, e também respeite o dos outros membros da sua família. E como identificar medos viscerais? Cada temperamento tem um ponto de fraqueza, né? A gente entendeu isso. E aí, muitas vezes, a gente se autorreserva porque a gente sabe das nossas fraquezas. Como identificar medos viscerais? A seguir, uma descrição dos medos viscerais associada aos tipos de personalidade. Pergunta-se: o que mexe comigo? O que me dá raiva? O que me ofende? E quanto aos outros membros da família? O que os magoa? O que os irrita? Como isso mexe com ele? Aponta para a resposta do medo visceral. Na obra DNA dos relacionamentos, explica a importância de não fazer a dança do medo, como as pessoas da qual desejamos nos relacionar. Ao menos que reconhecemos os medos viscerais dela e dos nossos, pisamos nossos pés uns dos outros, e todos se machucam. Quando a gente fica com esse receio, né, com essa dificuldade, todo mundo olhando só para as fraquezas, a gente acaba se machucando sem perceber. Quando você identificar áreas vulneráveis de si mesma, em seus entes queridos, pode dançar junto com eles, se preservando e preservando as pessoas. Se você sabe que ele tem uma fraqueza naquela área, você não potencializa. E você sabe onde levar e conduzir os relacionamentos em segurança. E aí vocês podem ter uma dinâmica de relacionamento saudável. E você sabe que o colérico, por exemplo, colérico vigoroso, ativo, teme que os outros se aproveitem dele. O colérico voltado para as tarefas gosta de liderar,
se concentrar e fazer coisas que precisam ser feitas. Sente-se bem quando os outros assumem as suas responsabilidades. Então, se você vai lidar com um colérico, você não toma a responsabilidade dele, você não passa à frente dele, você deixa com que ele se sinta seguro com todas as informações. Mas quando você fica, né, olhando e se preservando só diante do medo, você vai se isolar. Mas se você sabe, você dá espaço, você dá oportunidade de facilitar, um facilitador dos relacionamentos. O sanguíneo popular, e falando, tem medo de ser rejeitado, que os outros não gostem dele. Então você já chega, você já atrai, você sabe que aquela pessoa é comunicativa, você vai chegar para perto dela, você não vai deixar ela isolada, você vai facilitar, porque você sabe que ela, por mais falante que ela seja, ela tem dificuldade, muitas vezes, de se sentir desprezada, de se sentir inconveniente. Então, você identificar as características que provocam medo e trazem insegurança às pessoas que você convive e cooperar para que elas não sejam reféns desse comportamento, vai trazer uma qualidade de relacionamento saudável, né? A gente sempre fala da identidade, ações e sentimentos, né? Vamos ler 1 João antes, 1 João 4:8. Esse amor não tem medo, pois é perfeito. O perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque temos castigo. Isso mostra que ainda não experimentamos a plenitude do amor. Essa questão de você olhar o outro e trazer o outro para um lugar de segurança. Identificar nele uma dificuldade, saber que ele tem uma limitação no seu temperamento e cooperar para que ele não seja refém disso. Porque no teu relacionamento com o fleumático, no teu relacionamento com o melancólico, ele pode se sentir seguro, porque você vai respeitá-lo, você vai facilitar para ele as questões da sua vulnerabilidade, daquilo que ele tem mais deficiência. Isso vai trazer qualidade nos relacionamentos, né? Eu sou uma pessoa sanguínea, mas toda vez que eu lido com um melancólico, eu tenho mais zelo, porque eu sei que todas aquelas limitações eu tento, e quando eu não tento, há uma comunicação para que a gente possa trazer a condução e não fazer aquela pessoa refém, muitas vezes, dos medos viscerais do seu temperamento. Os nossos filhos, por exemplo, se eles têm um temperamento e você diagnostica o medo, você vai trazendo para a qualidade de vida dele segurança, para que ele possa fluir em amor. Amém? Identidade, ações e sentimentos. A maioria das pessoas vive da seguinte forma: como sentimos em primeiro lugar. Eu sinto, reajo, e isso molda a minha identidade. Nós, mulheres de Deus, não agimos assim. Nós somos pautadas na identidade que temos em Cristo, e por essa identidade que temos em Cristo, pelo controle da identidade do Espírito Santo em nós, nós temos uma ação, um comportamento. E esse comportamento gera em nós e no outro sentimento. Então, essa é a matemática que vai trazer cura para os nossos relacionamentos e para a nossa vida emocional. Porque se você for movida só pelo que você sente, você vai ter sentimento de raiva, você vai gerar raiva, e você vai ter uma ação grosseira, você vai ter comportamentos, padrões grosseiros, e isso vai gerar uma identidade. Aquela pessoa é raivosa, aquela pessoa é mal educada, aquela pessoa... Isso vai gerar, isso é o que o mundo faz. Define as pessoas pelo sentimento que elas têm, né? É aquela questão. Eu penso, cai no meu coração e vira uma ação. Não, nós não. Nós temos a identidade de Cristo através da pessoa do Espírito Santo em nós, que nos dá uma identidade e uma maneira de viver. Nisso, nós passamos o filtro do nosso coração, tratado por Deus, que vai gerar uma ação, ou seja, um fruto do Espírito, que vai trazer para nós uma identidade. Ela é governada pelo Espírito Santo. Ela tem até um temperamento sanguíneo, mas ela não é grosseira. Ela tem paz. Essa é a matemática que a gente precisa estabelecer na nossa maneira de viver. Isso é uma mulher controlada pelo Espírito Santo. Essa matemática é que faz a verdade de quem nós somos. Essa, né, é a verdade dos frutos do Espírito, não é os dons, não é como a gente canta, como a gente prega, como a gente ora, mas é as ações que trazem a identidade de Cristo em nós, que mostram que nós temos o Espírito Santo e somos parecidos. Aí é que o mundo vai crer que ele é Cristo. Aí é que o mundo vai crer que ele é o Filho de Deus. Essa é a verdade. Essa é a metanoia do reino dos céus. Esse é o desafio do crente.
Porque muitas vezes a gente até tem dons, tem talentos, mas na hora de gerir isso, a gente vive segundo os padrões do mundo, e não segundo o reino do céu. E não é fácil. E se fosse fácil, estava todo mundo vivendo. A gente estava aqui aprendendo sobre isso. Mas é possível, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. No primeiro diagrama, você é vítima das suas emoções, se torna uma pessoa que não deseja ser. No segundo diagrama, você decide que tipo de pessoa quer ser e a sua decisão motiva as suas ações. Seus sentimentos são reais e válidos. Você observará, porém, eles mudam. Você está no controle. Deus nos deu esse poder e autoridade. Faça uma lista de qualidades da pessoa que você deseja ser, da sua identidade. Você pode relacionar as qualidades como fiel, respeitosa, bondosa, honrada, confiável, elegante, educada, atenciosa, leal, aciada. Faz toda assim por diante. Você decide que tipo de pessoa será e vai cooperar por isso. Eu tenho dito isso sobre a minha vida. É o ano de promessas e milagres. Eu tenho declarado que o maior milagre vai ser eu. Aquilo que eu dizia, eu não consigo fazer, eu vou conseguir. Eu consigo. O Senhor me capacita, me ajuda. Muita base bíblica, muita oração, muito propósito com Deus, muito entendimento da verdade, muita ação cooperando com aquilo que eu estabeleci. Às vezes meu coração quer se fechar. Não quero mais. É muito difícil. Vai dar muito trabalho, eu vou me trancar de volta. Não. Eu decidi que eu vou fazer diferente. Eu vou ser um milagre. Eu não vou agir segundo os meus sentimentos, mas segundo a vontade de Deus. Então, eu irei até o fim de Cristo. Essa é uma decisão emocional que eu estabeleci segundo a pessoa que eu quero ser em 2026. Segundo a palavra profética que foi liberada sobre a minha igreja. É uma decisão do meu coração. E muitas vezes eu esmurro a minha carne, levo ela em servidão a viver essa verdade. Porque é muito difícil. A gente teve aí a Páscoa. Quantas famílias se reuniram, mas estavam, vai dar trabalho. Hoje eu estava guardando toda a louça, um almoço maravilhoso, a casa cheia. E aí você olha aquela louça toda. Me deu uma alegria. Uma alegria. Assim, gente, foi tão bom. Aí você vai lembrando dos momentos, das coisas que aconteceram. Eu tinha duas opções. Eu podia dizer, a louça para lavar, podia ter sido assim. Gente, mas o que eu quero é uma família unida. É todo mundo na minha mesa, sentado. Então, eu decido quem eu quero me tornar, ajo segundo isso e gero sentimento a favor disso. Compreendem isso? Vamos juntos? Maneira de reduzir conflitos. Tem algumas dicas valiosas para ajudar a amar e se relacionar com adultos e crianças. Para se relacionar com o colérico, adulto, evite brigas por poder. Se a outra pessoa tem autoridade, sujeite-se a ela. Crianças coléricas, defina limites claros, seja direta e objetiva. Para se relacionar com o sanguíneo falante, adulto, separe um tempo para conversar e ficar juntos. Desfrute de um bom bate-papo. Para crianças sanguíneas, lembre-se de que ela tem dificuldade de se organizar. Não é porque ela é só bagunceira, não. É o comportamento dela. Pode ser que o quarto, as gavetas e as escrivanias sejam bagunçados. Às vezes, estabelecer limites mais acessíveis de organização vai te dar muito mais qualidade de vida do que perfeccionismo com a criança sanguínea. Compreendem isso? Então, facilitar, criar organizadores. Às vezes não é roupa dobrada, mas é roupas em caixas separadas por cores. Facilitar o comportamento daquela criança, daquele temperamento, vai evitar conflito. Você vai dizer 300 vezes, uma mãe, imagina você, uma mãe, melancólica, perfeccionista, mãe de um filho sanguíneo que não tem concentração para dobrar uma camisa. E aí ela quer dar etapa. Primeiro você dobra a gola, agora em 360 graus você vira a manga. A criança não vai, o adulto não vai. Mas se você estabelecer para ele roupa suja de um balde, roupa suja no outro, nenhuma roupa espalhada no chão, combinado? Combinado. Vai ficar mais fácil. Menos conflito. Compreendem isso? E isso a gente traz para nós. Se você for para uma amiga e exigir dela um perfeccionismo, sendo que ela não tem, você não vai conseguir. Então, evitar esses conflitos segundo o comportamento de cada uma vai trazer menos problemas para nós. E aqui ele traz para cada temperamento, leia os temperamentos seus, resolução de conflitos em família.
1 Pedro 3, 8 e 9. Por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão uns pelos outros. Amem uns aos outros, irmão. Mostrem misericórdia e humildade. Não retribua o mal por mal, nem insulto por insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi por isso que vocês foram chamados. E a bênção lhes será concedida. Conflito é uma parte normal da família. Toda família sofre com desentendimento, incluindo a nossa. Lidamos com desafio e associação de dinâmicas de personalidade, ofensas e acusações. No entanto, é nossa responsabilidade como cristãos assumir o caráter de Cristo diante dos maus entendidos e divisões e contendas. Provérbios 27, 17. Como ferro aflige ferro, assim um amigo aflige o outro. Uma receita para resolver conflitos. Se a sua família estiver disposta a participar, estes 5 elementos contribuem para um excelente modo de resolver conflitos, grandes e pequenos. Primeiro, fé. Cremos em Deus e vivemos conforme a sua palavra. Também cremos que é da vontade de Deus que os conflitos sejam resolvidos. Primeiro propósito, a receita básica, se a gente pode dizer assim, é você juntar a sua família e entender, mostrar para eles, fazer com que eles entendam que, seja qual for o problema, o desejo de vocês é resolver. Muitas vezes a gente fica tentando ter razão. Comprou 10 vezes sem juros ou à vista a razão e quer só provar que estava certo. Vai chegar a lugar nenhum. Mas eu não te disse, mas eu não falei, eu não te avisei quem avisa. Sabe? Não, a gente está aqui porque a gente quer resolver. O que a gente pode fazer para melhorar? Às vezes o problema, a gente não consegue voltar no passado. A gente não consegue desfazer, mas a gente consegue pedir perdão. A gente consegue reconhecer que falou demais. Então, a gente está junto para resolver conflito. Perdoe, peça perdão, a ofensa, peça a Deus e as pessoas que você magoou, perdão. Seja um pecado ou sua participação no conflito. Reconheça que muitas vezes foi você, ou que o outro, faça com que o outro reconheça. A disciplina, a gente falou aqui na semana passada, é para trazer arrependimento, não para ferir e magoar. Então, reconheça, muitas vezes, e peça perdão. Gente, me perdoa. Eu acabei fazendo esse conflito todo aqui, a gente ia para um lugar, eu acabei escolhendo, gente, me perdoa. Eu estava chateada na hora, não pensei direito, me perdoa. Quantas vezes você vai começar uma conversa com alguém, você fala, às vezes você está assim, você fala, será que eu estou errada? Poxa, se eu estou errada, não, muda. E você se coloca no lugar de querer resolver. Quem pede perdão não quer guerra com ninguém. Quem pede perdão está disposto a ajudar, a cooperar, não quer ser dono da razão. Então, comece, muitas vezes, gente, olha, me perdoa, eu não entendi bem direito. Filho, olha, eu não te ouvi. Peça perdão. Entendi. Fato. Olhe para o fato da situação. Atente a eles e não às percepções. Seja verídico. Existe um problema e ele é real. É um fato. O que a gente pode fazer daqui para frente? Seja verdadeiro. Sentimento. Permita que cada um compartilhe o sentimento que o conflito gerou. Muitas vezes a gente não ouve o outro. A gente está passando por um problema familiar e a gente quer se resumir só aquilo que a gente está sentindo. O marido também é pai. O teu marido também tinha sonhos para os teus filhos. O teu marido também pensava de uma forma diferente. Os teus filhos tinham uma opinião sobre você. Eles esperavam uma atitude sobre você. Num conflito, existem outras partes e é importante considerá-las também. Muitas vezes a gente está passando por um problema, seja de dificuldade financeira, mas existem outros seres vivendo esse problema. Tenha misericórdia. E considere o sentimento dos outros. Ah, mas eu acho bobeira. Porque ele fica magoado, e aí ele fica triste com o filho, e aí ele não quer mais falar. Considere que isso é difícil. Que ele precisa de um tempo para reabastecer. O carro tem o seu tempo, cada um tem o seu jeito. Considere a fraqueza do outro, entenda a limitação de entendimento. Você, como mulher, está tendo essa percepção melhor. A tua mãe, a tua amiga, a tua filha, talvez não esteja vivendo o que você está vivendo. Então, considere o sentimento dela, considere válido. Muitas vezes eu converso com pessoas e eu não passei por aquele problema. E muitas vezes eu não tenho realmente como mensurar o que ela está sentindo, mas eu considero o que ela está sentindo, baseado naquilo que ela está me dizendo. Então, eu não faço pouco caso.
Por mais que eu ache, muitas vezes, bobeira, ela fica sofrendo por causa disso. Mas eu a considero. Eu não estou passando. Então, eu compreendo. Mas não quer dizer que eu não vou encorajá-la a mudar. Eu não vou me esforçar para fazer ela sair daquele lugar. Mas sempre considerar que os outros também têm sentimento. E levar esse lugar de que a gente aprendeu a gerir. Primeiro a identidade de Cristo, depois as minhas ações e assim gerar sentimento. Levar as pessoas com muita graça e misericórdia. Futuro, diga, ficou no passado. Essas lições que aprendemos com essa situação e o que poderemos aplicar no futuro. Pense sempre no que dá por vir. Eu não posso começar de novo no passado, mas eu posso construir um futuro melhor. O que a gente pode fazer? Não cair mais nesse erro, não fazer mais compra no cartão de crédito, não invalidar, não fazer mais isso. Aprender e considerar o futuro sem julgamento e preconceito. Em casos de conflitos longos e dolorosos não resolvidos, lembre-se que você não controla o tempo da solução. Faça a sua parte. E os outros se recuperar por querer, ore com paciência e adore ao Senhor enquanto espera. Adote. A fé em Deus é o princípio do ainda não. Ainda eu ouvi uma palavra uma vez de uma jovem que marcou meu coração. Ela disse, ela estava afastada, não tinha ainda voltado para o Senhor, e ela passando por mesmo afastada, eu aprendi melhor o fim das coisas. Se ainda não está melhor, é porque ainda não é o fim. Deus ainda vai fazer alguma coisa. E é isso que a gente precisa entender. A fé em Deus é o princípio do ainda não. Se ainda não resolveu, é porque Deus ainda não terminou. Ele ainda vai completar. Quando sofremos conflitos familiares, primeiro precisamos crer que Deus é real. Faça o seguinte exercício que aprendi com a Beth Murray. Levante a mão e faça a declaração com cada dedo. Deus é quem diz ser. Ele pode fazer aquilo que ele diz que pode fazer. Eu sou quem Deus diz que eu sou. A palavra de Deus está viva em mim e eu escolho crer em Deus. Tenha essa percepção nos conflitos, ainda que eles não tenham solucionado, ainda que a tua história não tenha tido uma reviravolta, confie que Deus ainda não terminou a boa obra. Tenha essa certeza, né? Essas declarações nos sustentam durante as provações, os conflitos familiares. Segundo, eu preciso crer, sem sombra de dúvida, que a minha família deve permanecer unida. Deus uniu a nossa família por algum propósito. Deus me deu esse marido por algum propósito. Deus me deu esses filhos para um propósito. E eu preciso permanecer unido com eles. Essa é a nossa ambição. De repente, o seu filho não se tornou quem você gostaria de que ele fosse. Ele não supriu todas as suas expectativas, mas ele ainda é o seu filho. Deus ainda vai cumprir tudo o que ele tem para fazer, segundo a vontade dele, na vida dos nossos filhos. Terceiro, é essencial ter uma mentalidade de crescimento. Carol Becker fala do poder do ainda não. Se em sua palestra TED, a Bíblia também fala sobre cada coisa tem o seu tempo. Se ainda não cumpriu, é porque ainda Deus não terminou. Deus faz tudo num tempo apropriado. Permaneça unido, crendo, amando, potencializando as características, porque Deus ainda está no controle. Sai do nosso controle, sai das nossas expectativas, mas jamais do controle e da poderosa Deus. Talvez não compreendemos o que Deus está fazendo. Não sabemos que suas promessas, mas sabemos que suas promessas são fiéis. Não conhecemos todo o escopo das coisas, mas, de acordo com as Escrituras, mesmo assim precisamos viver a vida enquanto esperamos. Precisamos permanecer, ainda que a nossa casa, os conflitos familiares, que a história da nossa casa não esteja completa. Precisamos seguir confiando em Cristo. Precisamos avançar, evoluir nesse crescimento familiar, porque esse é o propósito de Deus. Passos práticos para resolver conflitos. Ensine os seus filhos as regras dos construtores da paz. Escreva isso no teu coração, nas tábuas do teu coração. E aplique nos conflitos grandes e pequenos. Se você estiver lidando com um conflito familiar, aplique os 5 elementos para resolver. Fé, perdão, fato, sentimentos e cultura. Aplique isso nos conflitos, nos problemas que você está passando com a família. Tenha fé, perdoe tudo que te magoou, decepcionou, frustrou, que você magoou, decepcionou, frustrou. Encare os fatos, a realidade dos fatos.
Lide com os seus sentimentos e pense no que Deus pode fazer no futuro. Confesse o seu pecado, peça perdão na sua parte. Faça logo. Perdoe outros diariamente, quantas vezes for necessário. E ore por uma solução. Confie e espere. E lembre-se, nenhuma família é perfeita. Nós, muitas vezes, se não enfrentamos, vamos enfrentar conflitos familiares. Mas servimos um Deus que é bom, misericordioso e perfeito. E pode nos fazer vencer cada um desses desafios. Amém? Amém ou não amém? Glória ou não glória? Glória a Deus. Você Amém, amém. aplique os temperamentos, os testes de temperamento. Melhore os seus relacionamentos com cada temperamento. Seja amizade, ministerial, se esforce. Que você use essas estratégias para resolver os conflitos. Porque Deus ele está nos fortalecendo. Amém? Coloque a mão sobre o teu coração. Vamos orar. É muita oração, minha irmã. É muita informação. É muito conteúdo. É muito reconhecimento, autoconhecimento e reconhecimento de erro, mas Jesus é bom. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Muitas vezes ele vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis, porque ele sabe. O que Deus te espera é um coração sensível e obediente. Que todo esse conhecimento entre no teu coração, você dê pequenos passos de fé. Mesmo na sua limitação, mesmo no seu corpo, pequenos passos de fé vão gerar você uma grande construção que Deus está fazendo na tua casa, na tua história, em você mesmo, nas pessoas que você encontrar. Talvez você possa estar recebendo esse conteúdo todo pensando, meu Deus, eu nem tenho tanto, mas Deus tem um caminho para você, onde você vai florescer todo esse conhecimento em outras vidas. Isso é real. Então, coloque a música no teu coração. Peça ao Senhor ajuda em tempo oportuno. Peça a Ele o governo. Entrega para Ele o governo do teu comportamento, do teu temperamento. Crendo que Ele é poderoso. Não há impossíveis para o Senhor. Talvez você esteja acostumado a reagir, a ser, a fazer, a retroceder. Mas não há, por acaso, alguma coisa difícil para o Senhor. Ele pode todas as coisas. Senhor, nessa noite nós entregamos o governo do nosso temperamento nas tuas mãos. Como mulheres melancólicas, sanguíneas, fleumáticas, nós confiamos, Senhor. Nós confiamos que o Senhor tem o governo da nossa vida. Nós declaramos um dia, não mais vivo eu, mas Jesus Cristo vive em mim. E é nessa palavra que estabelecemos, é nessa identidade que estabelecemos, Senhor, as nossas ações, os nossos sentimentos, é baseado em quem Cristo é, que nós estabelecemos os nossos relacionamentos familiares. Não fugimos de conflitos, Senhor, mas cremos que Tu és poderoso para operar em nossas vidas e em nossas famílias. Confiamos em Ti e na força do Teu poder. Senhor, nos ajuda, Espírito Santo. Toque em cada fraqueza do nosso temperamento. Põe um guarda, Senhor. Põe uma retaguarda forte, valente, em cada fraqueza e nos ajuda a vencer. Não nos conformamos com quem somos, mas queremos a renovação do nosso temperamento, entendimento e maneira de viver, dia após dia, Senhor, porque essa é a verdade. Em Deus faremos proezas e podemos ser transformados de glória em glória todos os dias da nossa vida, para testemunharmos que Tu és o Filho de Deus. Nós queremos, Pai, nos ajuda. Abençoa cada casa nessa noite, Senhor. Cada relacionamento familiar nessa noite. Põe a Tua mão. Nós declaramos a paz de Deus que excede o entendimento em nossas casas, Senhor. Nós declaramos que somos construtoras da paz, que nós temos uma responsabilidade de sermos apaziguadoras e sustentarmos a paz de Cristo, que excede entendimento, que rompe conflitos, que não importam as circunstâncias, é possível recomeçar e viver em paz, Pai. Nos ajuda nisso. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Louvado seja Deus.
Glória a Deus, mais um dia, nós só temos mais 2 aulas, acabando. Quando vai começar a ter. Mas eu louvo ao Senhor pela tua vida, que você permaneça firme, constante, sempre abundante, que você releia. Aqui não dá para a gente ler o tempo, não dá para a gente ler a apostila toda, não leia o seu temperamento, conheça os temperamentos da sua família e aplique, mesmo que seja um passo de cada vez. Eu creio que você vai colher milagre. É um tempo certo, toda palavra, ela vem com uma unção. O inimigo, ele pode se levantar, mas a autoridade de Cristo está sobre nós, porque ele garante a unção tua nessa totalidade. Amém? Glória a Deus. Alguma dúvida? Amém. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer às mães que estão aqui hoje. Amém. Semana que vem a gente vai mudar um pouquinho a dinâmica, mas estamos aqui segunda-feira, 18h30, para aprender de novo. Vou botar lá, se você desejar ofertar, eu agradeço a irmãs que já ofertaram. Tem tanto testemunho para contar, que Deus tem sido fiel, tem honrado, eu estabeleci uma meta. Nunca, em uma semana, ficou faltando. O Senhor é bom, Ele é fiel, Ele tem sustentado essa obra, eu agradeço vocês. Se desejar ofertar. Mais uma coisa. Nós vamos ter uma conferência, a gente tem colocado um projeto no nosso coração, com algumas irmãs, sobre intercessão. Nós vamos ter uma conferência de intercessões pelo Brasil e pelas nações. Não é um projeto da Filadélfia, é um projeto que nós estamos trabalhando em parceria com a pastora Luísa, em parceria com outras irmãs, o coração dessa pastora, juntar mulheres de oração de todas as nações, para orar por outras mulheres, para gerar esse fim, né, essa palavra. Então, vai ter uma conferência das mães das nações. É um projeto, eu vou gravar um vídeo explicando tudo, mas é um projeto do coração de Deus, para quem ora, para quem gosta de orar, um encontro de intercessoras do Brasil, tem umas irmãs vindo de outras nações, tem umas outro estado, ele vai acontecer lá na Barra, ainda na Barra, ele tem valor de R$60, será dia 23 de maio. Se você deseja saber mais sobre esse projeto da Mãe das Nações, me procure. Nós estaremos lá, nossa pastora vai dar uma palavra nesse projeto. É um tempo de orarmos, né? A gente sabe que o Brasil ele vai passar por uma eleição, é um tempo de buscar o que nós, mulheres, simples, servas de Deus, podemos fazer. Nos unir em oração. Olhamos para as nações e o que nós podemos fazer? Né? A Europa está tomada pelo muçulmano, pelas ideologias do muçulmano, não tem nem mais feriados cristãos, e a gente precisa orar. O Senhor nos chamou para orar. Se você deseja, me chama lá no privado, nós estaremos lá no 23 de maio juntas com essas irmãs de oração, buscando a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Segunda-feira, 6h30, nós vamos falar sobre planejamento, organização, o que Deus tem para nós. Amém? Deus abençoe. Alguém quer falar? Não, né? Tá. Vai tirar foto? Obrigada! Quem foi abençoada que falou? A Dilceli. A Dilceli, ela é da mídia. Ela é da mídia. Vamos fazer uma foto, Gil. Muito obrigada. Não consigo pegar todas as coisas. Visualização. Todo mundo falando disso. Tirar de vocês agora. Minhas irmãs, Deus abençoe vocês. Uma semana de bênção, de paz. Que Jesus nos abençoe. Que a gente seja controlada pelo Espírito de Deus. Amém? Amém, amém, amém.